Siltimar Lorenzetti e a Maria das Dores Exagero, né? têm em comum com você. Eles adoram pão. Sabe quantos pães eles comem por dia? 4, 5. Uns 4 eu consigo comer tranquilo. Pois bem, eles são exemplo de que o pão pode não ser assim um vilão das dietas, como muita gente pensa. Engorda, né? Mas é muito bom. O que você acha? Pão engorda ou não engorda? 12 pães, 2 baguetes e 10 pães bem queimadinhos. A senhora gosta muito de pão? Come quantos por dia? 3. Se todo mundo gosta tanto de pão, então por que o medo? O receio é de não saber se controlar? Não é que ele engorda, é que a gente não consegue parar em um só. A nutricionista Cíntia vai ajudar a desmistificar o pãozinho. Uma pergunta direta, como é que você responderia? Pão engorda? O pão, ele tem, como qualquer outro nutriente, a não ser a água, ele tem caloria. Vai depender de um enorme, de vários fatores, né? Não de apenas o consumo desse pão. E não come pão? Nem doce, nem pão, nem nada. Das crianças. Quais são os riscos de quem decide cortar de vez o pão da dieta porque acha que engorda? Não é uma prática saudável. O pão é um carboidrato e garante energia para o corpo. Sem a quantidade necessária, você pode sentir fraqueza e ficar mais exposto a infecções. Mas quanto de carboidrato deve... Uma pessoa que quer emagrecer, que está numa dieta restritiva, ela pode comer pelo menos um pãozinho por dia? Sim, ela pode. Os carboidratos devem representar entre 50% e 60% da alimentação diária, o que equivale a um pão francês de manhã, 6 colheres de sopa de arroz no almoço e 3 no jantar, ou um prato raso de massa. Mas você pode fazer as combinações que achar melhor e até substituir por um pão à noite, integral de preferência. Falam, as boas línguas dizem que é o melhor, né? Integral. Um pão francês integral tem 135 calorias. Um francês de farinha branca, 104 calorias. Entre os dois, o corpo aproveita melhor os nutrientes do integral. Agora, se a balança for realmente uma preocupação, prefira pão de forma sem casca, apenas 36 calorias. O que você gosta de colocar no seu pão? Salame. O pão, que nós já descobrimos que nem é tão vilão assim, nunca vem desacompanhado. E muitas vezes é no recheio que está o perigo para a balança. Nós viemos conhecer o mais famoso sanduíche aqui de São Paulo e ver se ele passa no teste. A dúvida é se o sanduíche mais famoso da cidade é pão com mortadela ou mortadela com pão. Você costuma trocar muito o almoço por um lanche como esse? Quase todos os dias. A gente não quer estragar a alegria de ninguém, não. Mas os segredos desse sanduíche podem tirar a fome. Você imagina quantas calorias tem aqui? Não, nem imagino. Se eu te contar, você vai ficar triste? Não. Não. Você reparou nesta cena? O velho truque de tirar o miolo do pão. Ajuda um pouco? Olha, muito pouco. A mortadela é um embutido e a quantidade é impressionante. Ó, vai pegar. Comece a contar. Um montinho de mortadela, 2, 3, 4, 5. Parece que é toda a mortadela do mundo num único pão. 11 fatias de mortadela.
Você ouviu certo. 11 fatias. Nossa! Cada fatia tem uma média de 50 calorias. 550 calorias, tirando o pãozinho, que nesse caso realmente ficou quase inofensivo. Se você acha difícil dar conta de um, nem tente competir com o Marcelo Silva. Verdade que esse é o seu segundo lanche hoje? Ah, a fome, né? Tá difícil, tô tentando comer aqui, mas fazer um curso. Sabe quantas calorias tem aí nessa brincadeira? Ah, troca de assunto, vamos falar do Corinthians, né? Um único sanduíche de mortadela equivale a 5 pães com manteiga, 2 batatas fritas médias e quase um tablete e meio de chocolate. Umas 3 horinhas de esteira, então. Ai... Temperar carne vermelha com limão diminui a gordura. Mito. O limão tem muitas vitaminas, mas não reduz a gordura das carnes. O suco de limão apenas deixa a carne mais macia. Laranja ajuda na digestão de alimentos. Verdade. A laranja tem muitas fibras essenciais para uma boa digestão. Por isso você já sabe, nunca dispense aquela laranjinha servida com a feijoada. Açúcar ou adoçante? Que dilema amargo. Olha, um cafezinho saindo. E aí, você vai querer o seu como? O Carlos não come açúcar há mais de 20 anos. Para ele, só adoçante. Já para o José Luiz, são 2 colheres bem cheias de açúcar. Ainda não está bom? Então, mais uma colher. Quem está certo ou errado? Você acha que é mais saudável? Pelo menos... Sim, é. Você também acredita que o adoçante é o mocinho e o açúcar o vilão? Quem vai vencer este duelo? É adoçante? Sempre? Sempre. Na verdade, se acostumando, você não sente mais. O Carlos que o diga. Fala que tipo de alterações que você percebeu ao longo desses 20 anos no teu corpo, na tua saúde, por causa da substituição do açúcar pelo adoçante. Para o teu problema do estômago, melhorou bastante, né? Não tinha problema do estômago e também para manter a forma. Os adoçantes estão em vários produtos que a gente consome durante o dia. Refrigerantes, sucos de caixinha, geleias. Até o final dos anos 80, aqui no Brasil, o uso era restrito para pessoas com diabetes ou outros problemas de saúde. E por que tanta preocupação? Afinal, a maioria das pessoas pensa como Carlos. Eu adotei o adoçante porque o açúcar fazia mal, né? O adoçante é um produto químico e os efeitos no organismo ainda estão em estudo. O pior tipo de adoçante é aquele que já é proibido em países desenvolvidos, o ciclamato e a sacarina. O stevia é o adoçante mais saudável e é a melhor opção para o Carlos. Quer dizer então que José Luiz fez a melhor escolha na hora de adoçar o café? Aquele café com açúcar das empresas, para mim, é amargo. É amargo? Se não tiver aqueles saquinhos de açúcar... Para ele, só açúcar refinado, aquele branquinho, e não só no café. Me falaram também que você é chegado num refrigerante, aqueles refrigerantes de cola, né? Que você, melhor que... Em jejum de manhã você acorda e manda ver. Isso quando eu não acordo de madrugada, abro a geladeira e tal. Quantos litros de refrigerante? Ah, uns 4, 5. Por dia. E sabe quanto de açúcar tem numa latinha de refrigerante? O refrigerante, ele vem com 6 colheres de açúcar por lata. É, você ouviu certo. 6 colheres de sobremesa de açúcar em cada lata de refrigerante. Tá bom. Infelizmente, José Luiz, você deveria se preocupar, porque o açúcar branco é tão perigoso quanto o adoçante. Veja esta campanha nos Estados Unidos.
um homem sem uma das pernas e imagens de refrigerantes em copos cada vez maiores. A mensagem é: a quantidade de açúcar aumenta o risco de diabetes. E a amputação de membros é uma das consequências da doença. Mas se o açúcar branco também não é saudável, como fazemos para adoçar a vida? A gente quer te levar num lugar hoje que você vai tomar café ou vai conhecer também outros produtos que não levam açúcar. Dizem que o sabor é bom. Não mesmo. Primeira tentativa. Nós estamos usando 2 legumes que têm bastante açúcar pela natureza. A beterraba, você sabe que na Europa o açúcar vem da beterraba, né? A cenoura e o próprio suco de laranja que tem bastante açúcar. Sem também. nada esse suco de laranja, Sem natural. Nada, tudo no natural. Você já tomou algum tudo suco que a assim? natureza deu pra bater Não? gente. A primeira vez que esse homem está tomando um suco... Que isso, gente? Tem gosto de laranja? Tem gosto de nada. Tem gosto de laranja? Gosto só de beterraba. Mas é docinha a beterraba? Só da beterraba tem gosto. E ela é docinha? Ela é um pouquinho docinha? Vou tomar. Não dá? Não dá. A dificuldade do José Luiz em aceitar novos sabores é porque, acredite, açúcar vicia. Agora tá doce. Ele vicia, sim, porque as pessoas estão se acostumando cada vez mais ao sabor excessivamente doce. O mel é um bom substituto, como neste chá gelado. Ó, agora foi com... Gostei de ver. Dele ficar branquinho. Mas nada se compara ao açúcar mascavo, aquele mais escurinho. Aqui tem mais vitaminas, minerais, um pouquinho de ferro. Ele tem todas as propriedades nutritivas que foram retiradas durante o refino. Ah, é? Então eu tenho que usar mais, porque ele é menos doce que o refinado. Show de bola. Você curte açúcar mascavo? Pode pôr, mas em compensação você tem vitaminas. Então vamos lá. Mas você tem hábito de açúcar mascavo na vida, não? É só meu amigo. Então é melhor se acostumar, porque no duelo do adoçante e do açúcar, sabe quem ganha? Eu diria o açúcar mascavo. Olha, um cafezinho saindo. Com açúcar mascavo, é claro. Tomar café depois do almoço faz mal. Verdade. Principalmente para quem tem anemia. O café atrapalha a absorção de ferro. O mais recomendado é beber aquele cafezinho 1 hora depois da refeição. Com a idade, nosso corpo gasta menos energia e a tendência é engordar. Verdade. A partir dos 30 anos, o metabolismo desacelera 5% a cada 10 anos. Por isso, se você quer se manter em forma, tem que praticar exercício. Com o tempo, o organismo fica mais lento e você não pode deixar a peteca cair.